Entenderam? Que veio dando suporte. Segue essa parte aqui descendo, como do Valdir Cândido, irmão do Pedro, um volante por nome de Abidon e outros. O Abidon, ele era o mais novo, tinha 14 anos de idade. Na época, era o mais inexperiente e era o segundo confronto dele. Já o sargento Aniceto, que foi o intermediário, né? Ele que ficou responsável, fez tudo isso acontecer, porém, ficou responsável para fechar esse lado aqui. Há duas versões desse lado aqui, porque dizem, tem livros que falam que o sargento, por não conhecer, acabou se perdendo em meio à vegetação, o que eu não acredito nessa versão. Eu acredito na versão de que ele acabou amarelando, tendo medo que se o Lampião escapasse depois, matasse ele, porque tem livros que falam que ele chegou a comentar com companheiros de farda esse caso, né? Aí ele acabou caindo fora e o lado ficou livre, no que deu oportunidade a 24 cangaceiros resgatarem. O tenente, no seu livro, também fala que, como fazia muita neblina, esperou clarear um pouco. Era cerca de 5 horas da manhã. Lampião, a barraca dele estava na parte central da grota, que lá eu irei mostrar a vocês. É aí que ele vê Lampião sair da barraca. As demais barracas estavam tudo nessa direção. Por coincidência do destino, foi o lado que ficou livre. E é aí que ele vê o Lampião sair, pega uns cantos de água e pede ao cangaceiro, que era o amoroso, estava acordado, para vir até o poço, aqui chamado Poço Tamanduá, e encher os cantos de água. E assim que os cangaceiros se acordassem, eles seguiriam viagem. Foi aí que o amoroso, quando se aproximou desse poço, o Abidon, que estava bem próximo atrás de uma pedra, ele se assustou e acabou atirando no amoroso. Só que o tiro não pegou no amoroso, bateu apenas na cartucheira, só que o amoroso ia ser besta de voltar. Ele acabou correndo, né, para escapar, só que Lampião, que tinha retornado para a barraca, ouviu o barulho do tiro. E Lampião, quando ele sai da barraca, ele já é surpreendido, sendo o primeiro a ser morto. Maria Bonita, ela se desespera, tenta acordar Lampião, quando se dá conta realmente que Lampião está morto, ela vai tentar fugir. Maria Bonita, ela leva 2 tiros, um no ombro, outro na região da virilha. Pelos tiros, ela sobrevivia, mas, porém, foi decapitada ainda viva. O silêncio reina na grota de Angicos. As volantes, elas começam a comemorar, embora o plano não tenha saído 100%, mas o principal estava morto, que era uma pedra que tem lá, que eu irei mostrar a vocês. Lá nessa pedra, ele implora pela vida, pede que não matem ela. Tinha uma filha pequena e queria cuidar, mas o cabo Panta de Godoy acabou degolando a Maria Bonita ainda viva. Tem um Globo Repórter no YouTube de 1992, que ele é perguntado pelo repórter que sensação ele teve em degolar uma pessoa ainda viva. Ele friamente responde que não sentiu sensação nenhuma, foi mesmo que está degolando um bode, que de primeira não acertou não, mas que de segunda acertou a desgraçada. Após degolar a cabeça dela, degola a cabeça dos outros cangaceiros, as embarcações eram pequenas, não daria para levar os 11 corpos. Porém, esses corpos permaneceram aqui até o dia 10 de agosto, no qual chegou aqui uma revista chamada A Noite Ilustrada. O fotógrafo e jornalista Melquides da Rocha fotografaram os corpos aqui, já cobertos de cal e criolina. Porém, depois dessa visita, os corpos sumiram e até hoje é um mistério. Se esses corpos, por se tratar de um corpo temporário, como passava sempre água, desagou no Rio São Francisco, ninguém sabe, porque nenhum pescador, na época, nunca encontraram nada, nenhum vestígio relacionado aos corpos. Então, até hoje, é um mistério, nunca encontraram nada referente aos corpos. Mas as cabeças já era prova o suficiente para mostrar que tinha matado o rei do cangaço e parte do seu bando. Essas cabeças são levadas em latas de querosene com cal para conservar. Chegando de Piranhas, faz exposição lá no Palácio Dom Pedro II, atual prefeitura da cidade. Porém, antes da cidade ser tombada como patrimônio histórico nacional, Piranhas teve essa reforma lá e a escadaria foi tirada e colocada de lado, o que já tem um projeto recentemente para voltar a escadaria como era antigamente. E foi aí depois que essas cabeças elas fizeram uma turnê conhecida na época como Turnê Macabra, pelo fato das cabeças já estarem em estado avançado de decomposição, e mesmo assim, por ordem do governo, essas cabeças foram expostas em cada cidade e estado que Lampião invadiu. Aqui do Nordeste, Lampião só não andou no Piauí e Maranhão, mas os demais lugares aí, imagina, andou tudo. Foi aí depois que essas cabeças foram para o Instituto Lina Rodrigues, lá em Salvador, ficaram expostas ainda por 31 anos. No ano de 69, com a ação que entrou na justiça, a família acabou retirando de lá essas cabeças que estavam sendo ainda expostas
e foram enterradas no cemitério Quinta dos Lázaros, em Salvador. Mas no ano de 2002, a expedita, novamente com a Vera, entrou mais uma vez com a ação, retiraram os crânios de lá e hoje se encontra com a família lá em Aracaju, mas elas não revelam aonde está ou como estão esses crânios. E eu... Ó, gente, a gente acaba de chegar no local exato onde se encontrava Lampião e seu bando de cangaceiro. Aqui é o famoso Angico. E aqui vai ser contada a história, o local exato, viu? Para vocês aí que estão acompanhando. Acompanhe esses vídeos aí com o maior carinho. Que eu estou fazendo ele nesse meio-dia aqui, um sol bastante quente. Mas mesmo assim eu vou contar essa história para vocês aí. E vocês depois ficam à vontade para fotografar e retornar. Daqui a pouco chegará o grupo do Ecopark. E aí a gente vai tirar fotos aqui para dar o espaço também para eles, tá bom? Bonita na missa. Na missa, depois que finaliza, aí sai daqui o povo do Chachado, recitando cordéis e atirando, todos vestidos de cangaceiro. Dia 28 de julho, todos os anos tem a missa. Aqui? Legal. É 2.000 pessoas aqui, minha filha, nessa grota. É gente, é linda a missa. Linda, linda, linda. Aí depois finaliza o Chachado, pessoal. O ofertório da Borda, tá? Oi? O ofertório da Borda. Mostra achado em cima dessas pedras aqui e ainda mais os tiros. Gente, ó, foi nessa pedra aí que o menino tá, que Maria Bonita foi degolada, mas pode ficar aí, não tem problema não. Foi aí. Essa placa aqui foi colocada em 98, foi a partir também desse ano, que a Grota de Angicos começou a ser explorada como ponto turístico, porque até então, desde a morte do Lampião, era visitada aqui por escritores, ex-cangaceiros, ex-volantes, para aqui fazerem documentários. E aqui é a placa do Adrião Pedro de Souza, o volante, que eu falei que foi assassinado pelo próprio tenente como queima de arquivo. Em 2012 foi feita uma homenagem a ele. A polícia de Alagoas veio aqui e colocaram essa placa como honra e mérito ao Adrião Pedro de Souza. Gente, o cangaço, depois da morte do Lampião, ainda continuou. Por isso que fica sabendo da morte do seu capitão, procura o Joca, o que informou que Pedro estava fazendo as compras. Joca não ia ser deixa de dizer que foi ele. E acusou Domingos Ventura, que morava na Fazenda Patos, uma fazenda que fica aqui na divisa de Piranhas e Entre Montes, Alagoas. E o Curisco foi lá, sem saber se era verdade ou mentira, 7 membros da família. Curisco mata 6 que ele matou, degola a cabeça, coloca em um balaio e manda para o tenente João Bezerra com um bilhete que dizia: Tenente Prestes Bezerra, eis aí essas cabeças, deram só uma grande buchada, sente e coma para comemorar a morte do meu capitão. Assinado eu, Curisco, vulgo Diabo Louro. Com essa afronta, Curisco passa a ser mais perseguido do que já era. Em um combate, ele acaba perdendo o movimento dos braços, por levar vários tiros, e não consegue mais pegar em armas, pelo fato de não ter força. Então, a Dadá, ela assume aí a liderança do bando, mas só que os homens machistas, como sempre, não quiseram ser chefiados por mulher. Vai saindo a um o cangaço realmente. Perdendo força, é aí que com isso que Dadá decide refazer a nova vida em Barra dos Mendes da Bahia, em uma fazenda com o nome de Pacheco. Só que o Zé Rufino, chefe de polícia baiano, como eu falei a vocês, conhecido na história do cangaço, como um dos maiores matadores de cangaceiro, descobre o paradeiro, vai até Barra dos Mendes, mata Curisco, 3 capangas e Dadá é bastante atingida com tiros de ração. Tem uma entrevista dela que ela diz: escapei porque me fingi de morte. Ela ressalva dizendo que fechou os olhos e sentiu quando alguém estava bem próximo dela. Mas também ela diz que talvez o alvo mesmo do Zé Rufino fosse só o Curisco. Dadá ela consegue escapar, foi presa por não cuidar do ferimento. Teve a perna esquerda amputada e cumpriu a pena, e em 94 ela vem falecer, lá em Salvador, no dia 24 de fevereiro desse ano, de 1994. E com a morte de Curisco, no dia 25 de maio de 1940, é aí que os historiadores finalizam toda essa história do cangaço com a morte do Curisco, o vulgo Diabo Louro, no dia 25 de maio de 1940. Hoje, aqui no Nordeste, o cangaço ele tem mais de 170 anos de história. Como eu falei a vocês, não começou e nem terminou com o Lampião, né? Finalizando aí com a morte do Curisco. Só lembrando que o cangaço também teve a passagem do Benjamin Abraão Boto, Ciro Libanês,
que fotografou, né, momentos de Lampião, de 36 a 38. Só que o Benjamin Abraão, ele era secretário do padre Cícero Romão Batista, conhecia Lampião e junto com a Aba Filmes, eles chamaram o Benjamin, ele falsificou uma carta, trouxe para Lampião. Essa carta tem a assinatura do padre Cícero, porém Lampião tinha cisma, e como era a câmera lambilando, que saía faísca de fogo, Lampião teve medo que fosse arma. Disse ao Benjamin que ensinasse ele primeiro a fotografar. E quando o Lampião aprendeu a fotografar, o homem gostou da coisa, adorava fotos. Só que no dia 10 de maio de 38, o Benjamin é assassinado em uma pensão próxima a Águas Belas, Pernambuco, com 42 facadas. E até hoje esse crime é um mistério. Só que roubaram tudo que tinha, todo arquivo que tinha com o Benjamin Abraão Boto. Por isso hoje há pouquíssimas fotos e imagens relacionadas ao Lampião. No filme Baile Perfumado tem ainda imagens reais, 15 minutos de imagens reais de Lampião e os cangaceiros. E algumas fotografias aí encontramos em livros. Aqui nessa nota de férias, dormiu o cangaceiro quinta-feira, era um dos sentinelas de Lampião. Cabia na época uma pessoa de 1 metro e meio em pé. Gente, para finalizar todo o contexto, eu irei finalizar com um trechinho dos meus cordéis. Que todo mundo sempre pergunta, Neide, para você é herói ou bandido? Né? E para mim, Lampião foi revolucionário. Passar 18 anos numa vida dessa, vida difícil, a época, né, em que tudo era mais difícil. O cangaceiro, ele não tinha um Estado que o defendesse. Como eu falei a vocês, e a única forma de fazer justiça social era essa, entrar nesse movimento. As pessoas injustiçadas tinham seus parecinhos de terra. As pessoas com mais condições compravam os donos do cartório e acabavam se apossando da terra daquelas pessoas. Então, as injustiças sofridas, você só tinha um cangaço para lutar, né, contra o sistema que predominava e até hoje predomina. Na música do Luiz Gonzaga, quando ele diz o cangaço continua de gravata e jaquetão, ele assemelha aí os cangaceiros aos políticos, o que eu não concordo. Porque cangaço tinha visão social. Político, eles só pensam neles. E eu digo que cangaço não continua. Quando vocês vão ler todo esse movimento, eu que já li 17 livros, estou lendo agora o 18, e digo a vocês, quem gosta do cangaço, estude. Não tem nada a ver quando chega alguém, quem rouba banco, os bandidos hoje, assim, não tem nada a ver com o movimento do cangaço. É totalmente dizendo assim, que cangaço não continua. E o que continua é o coronelismo mandando e desmandando. E talvez nós, a população hoje, sejamos nós cangaceiros, né, porém mais passivos, e também muitas vezes, quando queremos lutar pelos nossos direitos, não lutamos direito. Só fazemos baderna e acabamos não resolvendo nada. Então, eu finalizo assim, que se for herói ou bandido, cada um tire sua conclusão. Foram alvo de um sistema que, infelizmente, não acabou, não. Os coronéis continuam. Está tudo mais modernizado. Antes, grandes fazendas. Hoje, apartamentos sofisticados. Estão matando e roubando mais do que a época do cangaço. Porque a arma mata, mas a caneta mata muito mais. Hashtag cangaço e obrigado à atenção perdida de vocês. Obrigada. Eu me arrepio todo? Gente, fica à vontade, para fazer a vontade de lá. E aqui também. Você for a Mossoró, não já?